Gente, Lázara, estamos ao Oi, vivo, estou te vendo. caiu para todo mundo? É, minha internet caiu, mas aí eu percebi que eu não tinha ligado o Wi-Fi, gente. Desculpa, eu liguei, porque eu tenho internet no meu celular, Voltei. mas Eu falei, será que tá. foi o meu? Aí eu tentei entrar e tava dando que o vídeo foi encerrado. Eu falei, gente, será que aconteceu alguma coisa? Agora Mas estamos aqui. não tô. Tá bom, então, tranquilo. Quem estava se apresentando mesmo? Era a Michele? Pode falar. Então, esse é o meu primeiro livro, né? O nome dele é O Livro dos Sons. Ele fala sobre uma família, né? Uma família. Fala mais da filha do casal, assim. Eu quis colocar ali muito sobre superação, sabe? Sobre as perdas, né? Porque muitas pessoas têm a dificuldade de aceitar, né, a morte, assim, né? Então eu tentei colocar um pouquinho assim mais essa parte da superação, assim, das perdas, né? Como tu lidar com as coisas que acontecem no dia a dia, né? Que nem sempre vão ser boas, né? Coloquei algumas vivências que eu tive com amigos, né, familiares, principalmente com meus avós, que foi uma dedicatória a eles, né? E tá aí, meu primeiro livro. É isso. Certo. Agora a Lázara pode fazer uma apresentaçãozinha para gente também, né? Lázara escreve muitos livros, mesmo vi na internet. Oi, gente, meu nome é Lázaro Oliveira, eu sou da cidade de Jataí, no estado de Goiás, e já faz alguns anos que eu sou escritora, desde antes da pandemia, desde 2015, mas oficialmente no Wattpad 2017. O Wattpad, para quem não sabe, é tipo a Amazon, só que gratuito. Você tem acesso aos livros gratuitos, são e-books, e eu estou com praticamente todos os meus livros lá. E eu sempre corri atrás desse sonho, porque ser escritora sempre foi o meu grande sonho. E estou aproveitando todos os espaços de divulgação. Obrigada, Verônica, por me convidar. Fico muito honrada. E uma boa noite para as colegas que estão aqui, né? Grandiosíssimas em seus trabalhos. E para quem está nos assistindo. Boa Eu que noite, agradeço, Lázaro. fico muito feliz mesmo por vocês terem aceitado o convite, né? De ter conseguido se conectar hoje com a gente. Então, vou passar para uma parte aqui que é a parte das perguntas, que eu separei algumas perguntas para fazer, né? Para o público poder conhecer vocês melhorem, e vocês melhor também, né? Então, vou começar pela Fabiana. Queria que você falasse um pouquinho que você falou que você faz palestras em escolas públicas na cidade de São Paulo, né? E você faz palestra para professores e doações de livro para a sala de leitura. Como que é esse trabalho lá na sua cidade? Certo. Bom, vou aproveitar e tudo começou, na verdade, com essa embalagem aqui, né? Então, o meu livro Senhora Capa, ele vem dentro de uma embalagem de veludo. E essa embalagem, ela faz parte de projetos sociais aqui, de duas ONGs aqui em São Paulo, onde mulheres são remuneradas por cada saquinho vendido, né? Por cada saquinho que, na verdade, que eu compro delas e faço essa embalagem e essa distribuição. E eu comecei muito, meninas, a falar dentro dessas ONGs com essas mulheres e comecei a perceber da importância da literatura em locais que a gente, às vezes, como escritor, ensinam pra gente que, tipo, nem perde seu tempo, não precisa ir, né? Quer ir numa comunidade, em uma ONG, em um projeto social, falar de literatura. Porque fala-se muito que ninguém lê no Brasil, que quando a gente vai para uma classe mais baixa, a gente acredita que as pessoas leem menos ainda. E eu fui entendendo, na verdade, que sim, isso é uma realidade, mas de todas as classes,
mas a importância que a gente tem como escritor de levar literatura para pessoas que mesmo se tivesse uma condição financeira, não entrariam dentro de uma livraria porque não foram ensinados a fazer isso, né? Então eu comecei a fazer esse trabalho de levar o meu livro para dentro dessas ONGs e fui percebendo a aceitação dessas mulheres e como isso foi transformando ali a noite que a gente teve, o dia e a semana. E eu fui convidada para uma escola e fiz esse mesmo trabalho com professores e foi muito bacana, porque quando a gente fala de professor, eu vim de uma família, minha mãe é professora, tias professoras, então vem de uma família da educação pública, onde você percebe a importância de levar a fala sobre o autoconhecimento, sobre saúde mental para esse funcionário especificamente, né? E foi tão bacana porque eu comecei uma leva de palestras com os professores e sempre acreditando que o meu livro era para uma mulher, para um homem adulto, a partir de 25, 30 anos, né? E foi assim que eu fui construindo a divulgação de Senhora Capa. Até que chegou um momento em que eu fiz a doação de um livro para a sala de leitura e esse livro tocou adolescentes e crianças a partir de 14 anos, que é o que eu sugiro na leitura, e foi muito bonito, gente, ver da importância que nós, escritores, podemos ter dentro de uma sala de aula, dentro de uma sala de leitura. Porque eu mesma, quando eu era adolescente e era aluna de uma escola pública, eu não conseguia mencionar quem era, sabe assim, entender quem era aquele escritor. Eu li a Cecília Meirelles, ela não estava mais viva, né? E a partir do momento que eu comecei a frequentar essas escolas, os alunos começaram com as curiosidades, com as reflexões do livro, com a conexão com a história, entenderem, tipo, nossa, a Fabiana veio de uma escola pública, a Fabiana está aqui sentada no chão com a gente, falando de como ela produziu a sua obra, que isso é possível, de como a gente precisa olhar para o que a gente sente, olhar para os nossos pais, para nossa mãe, entender a capa que ela usa, né? Então foi muito bonito, porque eu entendi ali como escritora o meu papel social. Então, cada vez mais eu busco fazer de forma voluntária, claro que quero melhorar isso para ser uma coisa que eu consigo fazer mais, com outros recursos, mas eu busco estar dentro de locais onde o escritor ele não entra, onde a literatura, de uma certa forma, ela foi por muito tempo desvalorizada, né? Então, eu faço isso em ONG, eu faço isso em escolas, claro que eu acabo fazendo mais em São Paulo, mas a Michelle é de Sul, né, Michelle? Desculpa. Eu fui para Filigrão um ano e aí eu falei para uma pessoa, onde que você tem mulheres em situação de vulnerabilidade como assistente social? Então fiz 2 palestras e levei um pouco do meu livro, um pouco da minha fala, porque é isso, né? Eu consegui com a minha escrita e com a história trazer assuntos que a gente consegue desenvolver uma roda de conversa, que a gente consegue desenvolver grupos de apoio, com a ajuda de um terapeuta, de psicólogo, de assistente social. Então, eu estou nesse trabalho de formiguinha, de levar a literatura para esses alunos, para essas professoras, para essas mulheres, né? E é muito gratificante, porque eu, até finalizando a minha fala, eu tive um depoimento de uma pessoa que falou, eu sou semi-analfabeta, eu nunca tinha lido um livro porque eu não achei que eu conseguia, e eu consegui ler o seu livro. E esse livro me ajudou a superar a morte do meu irmão e entender que eu estava sentindo e usando a minha capa e a capa da minha mãe. Porque eu falo muito dessa história de capa, de luto, de camuflar os sentimentos, né, na minha literatura. Então, quando você toca essa pessoa que, em sã consciência, não tinha noção da possibilidade dela de ler um livro e de refletir com essa literatura, eu acho que é igual a gente vender 1 milhão de livros, sabe? Então eu sigo nessa trajetória e com esse objetivo. Parabéns Obrigada. pelo trabalho. Obrigada. Eu Vi que agradeço a autora. o Desculpa, pode autor falar. do Sampaio está ao vivo, ele está falando aqui das autoras, que está seguindo as autoras, da Lázara, do seu trabalho Uhum. também. Ele fez uma live também anterior. Agradeço vocês que estão aqui ao vivo também participando, tá bom? E agora eu E é um vou pouco perguntar disso, né? para É só tudo isso, né, meninas? A gente vai buscando esse viver a literatura, né? sempre buscando nossos espaços também, né? Que a mulher tem que alcançar também os mesmos espaços, né?
aqui, essa live aqui coincidiu de ser somente mulheres hoje também, né? E é o seu assunto também de falar do papel da mulher na sociedade, tá bem interessante. Da gente alcançar os nossos espaços também na escrita, nas nossas falas, né? Bem, a Michelle, ela, no seu livro, O Livro dos Sonhos, ela fala sobre um personagem, Anne, que amava reproduzir todos os sonhos desde criança. Aí eu queria saber por que é uma história de felicidade, mas ao mesmo tempo de superação. Como é essa história? Como essa história é contada? Quando eu comecei a escrever, eu pensei em uma pessoa que tivesse alguma deficiência física, sabe? Eu queria trazer também para o livro esse assunto, sabe? Essa realidade que a gente tem que às vezes não é muito colocada, né? Daí, o que que eu pensei? No começo eu pensei em já iniciar com um personagem que já tinha essa dificuldade motora, alguma coisa assim. Mas eu pensei, não pode só ser romance, né? Eu tive que colocar uma tragédia. Aí eu pensei, vou lá no meio do livro acontece uma tragédia e essa moça, a N, no acidente, ela acaba perdendo um dos seus, vamos dizer assim, bens, né, que seria o som, né, que seria a audição, ela perde. Só que na história toda ali, né, quando vocês lerem, né, vocês vão ver que ela tem um companheiro, que ela deu um nome do livro dos sons, que é onde ela, desde pequena, ela escrevia, ela gostava muito de contar histórias, sabe, de inventar. Então, ele foi um companheiro de uma vida toda. E vamos dizer assim, no auge da vida dela, onde ela pensou que ela estava bem, vamos dizer assim, acontece isso. E esse livro velho estava lá guardado, acabou sendo um aliado para ela nesse momento. Tá? Eu espero que goste, acho que de alguma maneira eu espero que ela ajude, sabe, a gente lidar com as perdas, não só perdas materiais, mas também a morte, né? Que a morte é certa para todos, né? Isso deveria ser como a gente lidar, como é que eu vou explicar? A gente deveria nascer com essa consciência, não ter o medo, sabe? Não ter aquele medo. Mas infelizmente a gente vem às vezes de uma cultura, é o pai, é a mãe, que já vem colocando aquele medo da morte, sabe? Eu sou bem consciente, assim. Eu aprendi muito com meus avós. Tem várias histórias que eu coloco aqui que eu vivi com eles. Então isso foi uma dedicatória que eu fiz para eles. Quando eu perdi meu avô materno, foi bem difícil mesmo, porque ele foi assim que me ajudou a me criar, sabe? Foi como um pai para mim. Então, ali eu percebi que eu estava sendo egoísta e estava errada de sentir aquilo ali, porque ainda ia vir outros, né? Então, com a pandemia, tudo isso veio, sabe, na minha memória. E eu comecei a escrever sobre isso, sabe? Superação das perdas, né? E uma amiga, um tempo atrás, antes de eu começar a escrever, disse assim que nós deveríamos fazer 3 coisas na vida. Já fiquei sabendo que essas 3 coisas mudaram, mas tudo bem. Ela disse que o ser humano deveria fazer: plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro. Daí eu pensei, filho eu tenho 2, árvore eu já plantei várias. Então faltava o livro, né? Então, no meio daquela confusão ali da pandemia, eu comecei a escrever. Na verdade, não era a minha ideia de fazer um livro. Eu comecei a escrever para distrair mesmo. De tudo aquilo que a gente estava passando, né? E daí, no fim, fui montando e tá aí. Tá aí ele. Parabéns pelo seu livro. Obrigada. História ajuda
eu trabalho com autista, né? Ajuda a gente a pensar também essa questão da inclusão, de como o nosso olhar muda dessas questões da deficiência, seja visual ou auditiva, ou qualquer outro problema de saúde. Sempre nós temos, né, problema de saúde, mas em alguns se destacam mais esses problemas. Parece ser bem Sim. interessante mesmo essa história. Quando a pessoa nasce com uma deficiência, não que seja mais fácil, mas ela vai se adaptando, né? Mas quando tu chega numa idade e acaba... eu tive alguns exemplos, algumas pessoas conhecidas que perderam, né? Uma perna, né? E daí tu vê como é difícil, né? Tanto para a pessoa, né? Como para os familiares, né? Então eu pensei, vou colocar esse assunto aqui. E tá aí. É. Bem, agora eu vou fazer a pergunta para a Lázara. Eu sei que você tem vários livros, né? Você tem um Wattpad lá, eu vi vários comentários, até do Santo Serafim, entrei lá, eu ouvi o comentário dele, que ele já fez a live aqui com a gente. Aí eu queria perguntar, né, como foi escrever o livro A Rosa do Assassino, né, que é um livro de suspense psicológico, romance policial, é um livro que conta uma história tipo de terror, não é isso? Que fala sobre uma jornalista, Nia, que aparece numa cidade pacata e de repente acho que ela pisa num defunto e a história muda. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre ele, sobre outros livros também, se você quiser. Você escreve, fica à vontade. Cara, é muito raro as pessoas me perguntarem de cara sobre a Rosa do Saci. Bom, eu chamo a Rosa do Assassino de Arda, porque abreviando fica Arda. Por isso eu vou citá-lo como Arda. Foi a minha grande experiência de coragem, o meu start na minha vida literária, porque eu sempre quis escrever um livro e ele não foi o primeiro. Na verdade, eu tenho outro que chama Cego, que estava no Wattpad primeiro, mas eu retirei, e aí tinha essa imagem de morte, eu retirei também, e eu fui escrever A Rosa do Assassino. E eu pensei assim, eu quero escrever uma história, porque sempre que eu vou ler livros de suspense, eu já li muito, e existem padrões, né? Eu já li os grandes nomes, então eu já li Conan Doyle, Agatha Christie, enfim, todos esses grandes nomes. E toda vez que eu ia ler um livro, eu ficava assim, ai, nossa, no terceiro, quarto capítulo eu já descobria qual era o mistério. E aí eu pensei, eu vou escrever um livro como se eu estivesse escrevendo para mim. Então, é como se é para não descobrir o padrão. E eu escrevi A Rosa do Assassino. E aí eu entrei em um grupo e comecei a postar. E as pessoas começaram a ler e começaram a gostar muito. E eu fiquei extremamente emocionada, assim, porque eu não escrevo nada que eu não goste de ler. Então eu tenho um problema sério em revisar os meus próprios livros, assim, do egocentrismo gigantesco, porque eu me perco nas minhas próprias histórias. Então eu começo a ler e me perco nelas. Mas eu já ouvi dizer que se um livro é bom, o próprio autor gosta dele. Então eu acho que é bom. E foi incrível para mim, só que eu tinha muita vergonha, né? Porque no começo ainda estava pegando jeito. Enfim, eu demorei a divulgar para o grande público. Aí eu entrei no grupo de leitura, conheci o José Inácio. Aí o meu livro acabou ganhando muito público. As pessoas começaram a chegar, começaram a comentar, começaram a surtar, porque, como eu disse, o nível de dificuldade do enredo, do mistério é feito para mim. Então as pessoas começaram a surtar e foi emocionante demais. Assim, a aceitação do público foi incrível. Eu concordo com a minha colega. O Brasil é um país de leitor. O Wattpad tem leitor demais, mas é uma pessoa assim, baixa renda que não tem grana para comprar livro.
mas eles leem, e leem muito. E, cara, foi maravilhoso, assim, a recepção. Até que um dia eu resolvi contar para as pessoas, tipo, minha família, pessoas da minha cidade, que eu escrevia, só que com vergonha, porque tinha erros, né? Os erros, eles escapam ao nosso olhar, é normal, só depois de um tempo que você percebe. E aí eu deslanchei, assim, eu fui escrevendo, 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 e nunca mais parei. E é um livro que os meus livros têm tipo 100 capítulos, né? São livros. Mas o pessoal lê em 2, 3 dias. Então, assim, eu levo meses para escrever, o pessoal leva dias para ler. Eu amo, gente. Eu fico muito empolgada, assim. Foi uma experiência incrível. E sobre a história animista de uma cidade do Brasil, ela cobre só caso pequeno. E ela deseja, no começo do livro, achar um grande caso, tipo um serial killer. E aí ela sai do trabalho, uma bela sexta-feira, o amigo dela cancela, esse é o capítulo 1, o amigo dela cancela a ida no bar, ela encontra um homem. Ela vai agarrar esse homem atrás do bar, né, que ele convida ela pisa no morto e pronto, começa a história. Aí eles vão para esse depoimento, né, e tal. E aí ela se apaixona por esse cara se apaixona por ela e ela começa a achar morto atrás de morto e ela tem o que ela desejou. Só que o problema é que ela fica envolvida nessa história até demais. Então começa a dar umas consequências negativas na vida dela. E a gente e sobre os meus outros livros, eu tenho este livro físico aqui, que eu escrevi junto com José Inácio, que chama Merak, Filha do Fogo. O José Inácio, eu sou muito fã dele, muito, 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 muito fã. E ele me manda os livros dele quando ele está escrevendo. E aí tinha uma personagemzinha lá que era uma bruxa, mas só de passagem. E aí eu comentei com ele sobre essa bruxa, e aí ele falou, vamos escrever. Aí a personagem era nossa, nós escrevemos este livro. Aí, quando chegou no final do livro que foi postar, ele cedeu a personagem, que 50% era dele, né? Ele cedeu a personagem completamente para mim, aí eu criei o universo dela, a história dela. Então, depois deste livro aqui, tem Lyra Merak, Harmonia Elemental, que conta a história dela, e eu escrevi sozinha. Depois tem Dando do Ocaso, que conta a história de uma personagem que aparece em Lyra Merak, Harmonia Elemental, que eu vou citar por questão de que a gente precisa de representatividade, então é a protagonista trans, tá? E depois tem Ana Merak, Dever e Honra, que eu terminei esses tempos agora, que é a filha dela, da Lyra. E eu ainda tenho a série Donas do Império e mais um monte de contos também, com colegas, solo, de terror, enfim. E agora eu estou postando Assassinato no Parque Brito, que é suspense, que se passa na minha cidade, que era um sonho meu pôr uns corpos mortos aqui na minha cidade, né? Sempre quis, estou realizando. Enfim, agora eu estou nessa produção. Aí eu estou fazendo isso ao mesmo tempo em que eu estou organizando para colocar os meus livros na Amazon, né? Porque tem gente que só lê em Kindle. Mas é isso. Obrigada pelo espaço. Eu que agradeço. Então, eu queria perguntar para a Fabiana, novamente, voltando às perguntas. Queria que você falasse sobre os seus personagens, Sol e Ana, mãe e filha, e se teve alguma mulher também que te inspirou para escrever Senhora Tá. Capa. Bom,
Sol, para quem não conhece, o meu livro chama Senhora Capa, né? Porque eu falei bastante dos projetos de mim e não dei o resuminho do livro. A Sol é uma filha adolescente que ela começa a enxergar uma capa de veludo no ombro da mãe dela, da Ana, né? Então, essa filha, ao longo da história, ao longo do livro, ela vai trazendo para o leitor o questionamento: quem é essa mulher? Por que que ela usa essa capa? Será que essa capa existe? Será que ela não está ficando louca? Então, a Sol, ela vai narrando e vai trazendo para o leitor esse olhar dela como filha, enxergando a mãe dela numa possível depressão, após um luto, né? Então é interessante que os assuntos vão se cruzando na live, a gente nem desconhecia, mas da importância que eu coloco na minha literatura, da gente reconhecer o outro, ter empatia pela dor do outro, a gente aproveitar a pessoa viva, né? Ou a pessoa ali com você. E o livro ele foi muito inspirado, muito mesmo, 80% assim, na minha mãe, né? Na história de vida dela, de tudo que eu observei ali como filha, como criança, como menina, como mulher, né? E o livro ele foi escrito principalmente com o meu objetivo de trazer a pauta sobre saúde mental e sobre depressão. Então, quando eu escrevi Senhora Capa, eu falei, poxa, eu quero falar sobre isso, porque é um processo que eu estava passando por muitos anos da minha vida, né? E aí, no meu processo, na minha caminhada de cura e de conscientização do que eu tinha, eu falei, eu quero escrever sobre isso. Mas eu não sou terapeuta. Minha primeira coisa que eu falei, mas eu não sou médica, terapeuta, psicóloga, psiquiatra, né? Como que eu faço isso sem ser um livro de autoajuda, dicas, coisas técnicas? E eu pensei, bom, vai ser em forma de um romance, onde eu vou trazer essas duas mulheres, essa primeira relação que a gente tem, que é a relação entre mãe e filha, que é um tema muito complexo, mas ao mesmo tempo de muita importância, porque eu vejo que a gente acaba, principalmente as mulheres, mas eu falo hoje em dia com o ser humano, camuflando muito do que a gente sente, não sendo quem a gente é de verdade, não falando sobre o que a gente está sentindo, usando essa eterna capa, né? E quando a Sol ela começa a enxergar essa capa na mãe dela, ela começa a questionar, mas como assim? Ela é minha mãe, ela é a mãe que cuidou de todo mundo, é a mãe que sempre está organizando tudo dentro de casa, que é o que é minha mãe, e é o que às vezes eu sou, e é o que muitas mulheres são, né? Exatamente nessa onda de ser super-heroína, nessa cobrança da gente dar conta de tudo, e a gente acaba esquecendo quem a gente é de verdade, que a gente está sentindo. Poxa, será que eu estou deprimida? Será que eu estou angustiada? Será que eu estou triste? Não tem tempo para tristeza, porque a gente tem que dar conta de tudo, do filho, do pai, da mãe, do vizinho, né, do aluno, de tudo, de tudo. E isso foi ensinado para a gente, do mesmo jeito que a gente não foi ensinado a lidar com a morte, que é algo 100% certeza na nossa vida, a gente foi ensinado do outro lado, ensinado a dar conta de tudo. Então eu trago muito essa conscientização, e aí tem um determinado momento que a mãe assume um pouco o livro, então ela traz para o leitor quem é ela, e o leitor começa a ter esse olhar, né? Poxa, peraí, né? Olha quem é essa mulher, olha o que ela passou. E então ele foi muito, eu falo que foi parte do meu processo da minha depressão, de falar sobre isso, né? E de trazer a minha mãe ali num momento em que, de fato, ela estava passando por uma angústia mais profunda com a morte do pai dela, e ela não conseguia entender aquilo. E aí ela preferiu usar uma capa e dar conta do mundo, e colocar o mundo nas costas, né? E observando a minha mãe por muito tempo fazendo aquilo, a pessoa que olhava para mim, para os meus sentimentos com a maior empatia e amor, eu falei, peraí, para mim ela dá luz, para os meus sentimentos ela estava dando luz, mas para o dela ela não estava fazendo a mesma coisa. Então a Sol e a Ana, ela é muito assim, muita coisa é ficção, mas eu falo que 80% do livro é real, né? E eu acho que é isso que acaba fazendo as pessoas se conectarem e entenderem cada vez mais as personagens. Então, a gente que lê e fala, nossa, eu sou a Sol. Aí depois uma parte do livro, não, eu sou a Ana. Na verdade, são mulheres que estão dentro de todas nós, né? Passando por coisas que a gente não fala, dividindo dores que a gente não fala, dividindo coisas boas que também a gente não fala, né? Ou que a gente deixa muito na banalidade,
superficial. Então, ele foi, sim, inspirado na minha mãe, nas minhas avós, em mulheres, tias, mulheres que fizeram parte da minha vida, da minha pessoa, né? Mas é um livro que eu fiz exatamente para a gente ter esse olhar de empatia, de entender que cada um tem uma história, da importância da gente conhecer e reconhecer as nossas histórias e, se possível, dividir com quem a gente ama, né? Muitas vezes a gente eu até postei hoje um pedaço de uma entrevista que eu dei essa semana falando sobre o meu processo de escrita, e a pessoa perguntou se teve algum momento que foi difícil, né, no desenvolvimento do livro. E eu falo que foi quando eu perdi minha avó materna, porque eu estava escrevendo sobre a filha dela no livro, indiretamente sobre ela e sobre mim, mas isso me fez entender também, quando a minha avó se foi, da qualidade e dos últimos anos que eu tive com ela, né? Desse estar, desse ter momentos leves, ter coisas de verdade. E eu lembro que teve um dia que eu perguntei, vó, qual é a sua música preferida, né? A gente estava ali numa roda e aí ela foi e falou a música, que foi quando ela conheceu meu avô, que ela andava de bicicleta. Então você resgata essa história que eu não tive a chance de conhecer 100% ali com a mulher que gerou minha mãe, mas que eu espero que as pessoas tenham a chance de conhecer com outras pessoas, que eu possa ter com as minhas filhas, que eu possa ter hoje em dia com a minha mãe, né? De entender um pouquinho mais do que move aquela pessoa, do que transformou, do que construiu aquela pessoa, a capa que ela usa, enfim. Então, o livro, ele é uma mistura de ficção com realidade e muito sentimento. Bem legal. E as duas falam sobre superação de perdas, né? Achei interessante isso. Tanto a Então, Michelle quanto por isso, você estão exato, por falando isso que ela sobre falou, começou a falar, e eu falei, coincidência, né? Não, e tem mais uma coincidência agora falando. Quando eu estava fazendo a última revisão antes de mandar para a editora, eu estava uma semana com a minha avó no hospital, fazendo a revisão, minha avó materna também. Ela acabou falecendo, mas assim, indiretamente ela acabou participando um pouquinho do livro também. Que interessante isso. Interessante. Como isso vai ficando, né? Dentro, eu fico com a minha avó no começo. Ô, Michelle, teve alguém na família assim que te apoiou para ser escritora? Como foi o seu processo de se tornar Na escritora? verdade, assim, ele foi uma surpresa tanto para mim como para toda a família. Eu não falei para ninguém, com exceção do meu esposo e dos meus filhos, ninguém mais sabia. Porque, na verdade, eu comecei a escrever sem intenção de fazer um livro, né, assim. Mas daí foi que um dia o meu esposo disse, tu fica aí só escrevendo, por que tu não faz mesmo um livro? Ele disse para mim. Aí eu pensei, parei, tá, então vou ter que me aprofundar, né, vou ter que começar a estudar, porque eu não sabia nem como que montava um livro. Aí eu fui estudando, fui lendo, fui olhando vídeos, né? E daí aonde eu montei o meu, vamos dizer assim, o meu escritório era cheio de papelzinho, assim, né? A gente tem que fazer um cronograma, uma árvore genealógica ali, né? E daí ele foi saindo. Aos pouquinhos ele foi indo, foi indo. Não é muito fácil, né? Não sei como é que foi para vocês, mas para mim, como é o meu primeiro, assim, até tu conseguir, que nem a colega ali falou, que ela é muito rígida, né? Vamos dizer assim, né? Eu sempre achava uma coisa que estava errada. Sempre uma coisa. Depois que ele foi publicado, vou ser bem sincera, eu não li ele ainda. Mas antes de ser publicado, eu lia e sempre achava alguma coisa que eu queria mudar. Eu ainda não li, porque provavelmente eu vou querer mudar alguma coisa. Mas é isso. E gostaria de saber da Lázara, quais dos seus livros você achou mais difícil assim de escrever? E se essas histórias de terror te fascinam, são as que mais te fascinam, né? Sobre suspense, terror, essas coisas, ou como que é o seu processo assim, de escolha da escrita? Bom, antes eu gostaria de comentar para minha colega que
toda vez que eu leio, eu também quero mudar alguma coisa. É de todo artista querer sempre aprimorar. Infelizmente, a gente tem que segurar a mão e falar assim: não, próximo projeto. E chega desse. Bom, eu sempre recebo essas perguntas, né? Qual foi o mais difícil? Qual eu gosto mais? Mas eu sempre dou a mesma resposta e é real. Não tem um mais difícil, porque cada um tem a sua dificuldade. Então, por exemplo, quando você escreve um suspense, um mistério, que você sai esparramando pista, a sua maior dificuldade é que você tem que amarrar tudo no final. Então, você tem que lembrar o que você está fazendo. Então, meio que você tem que saber o final do livro já quando você começa, porque senão você vai se perder. Quando eu escrevo, por exemplo, uma fantasia, né? Como eu escrevo geralmente, eu insiro muita história, porque eu tenho formação em história, eu sou professora também. Eu tenho o trabalho de fazer pesquisa. Então, por exemplo, Ana Merak é ambientado na Romênia. Então, eu tive que fazer muita pesquisa, muita sobre a Romênia do século XVI. Né? Então, assim, ele é em parte fantasia, mas ele também é um processo que eu tive que aprender sobre o ambiente onde eu ia colocar aquela família, né? E dentro dos meus livros, eu costumo inserir, além da história principal, né, outras histórias. Então, por exemplo, eu trabalho a questão do etarismo, eu trabalho sobre gênero, sobre racismo e outras questões diversas, né, deficiências, sobre questões políticas, econômicas, como funciona também. Eu fiz uma live esses dias e a minha leitora, né, estava falando como ela ficou impactada em entender como que funciona a diplomacia dentro de um processo político, né? Que você não pode, tipo, quando você está numa posição elevada, simplesmente sair fazendo o que você quer, né? Você tem que segurar a mão. Então, assim, isso está espalhado por todos os meus livros. Então, eu acho que o próprio processo de escrever em si sempre é complicado. Então, por exemplo, as colegas descreveram, né, que elas tiveram muita autoinserção dentro da obra. Acontece, né? Às vezes em maior, às vezes em menor grau. E aí você fica com seus sentimentos aflorados, né? Eu dou tudo para os meus personagens, então eu choro escrevendo, fico com raiva escrevendo, independente do livro que eu estou escrevendo. Então eu não tenho um favorito, de verdade, porque cada um é um, então leiam todos e falem vocês qual é o favorito de vocês. É suspeita, o seu leitor. E quem é o seu maior apoiador? Você tem uma pessoa que te apoia, seja um familiar ou o próprio Serafim, né, que fez a live, né, que é em parceria aí no seu livro. Um apoiador assim, O meu maior apoiador, ou apoiadora. a pessoa que mais me apoiou na minha vida literária foi o José Inácio. Por incrível que pareça, eu sou de Goiás, ele é de Pernambuco. E ele é uma história muito louca. Participou do mesmo. Ele participou de uma live anterior, aqui no mesmo lugar. Sim, eu estive aqui, né? Ele foi uma pessoa que me incentivou muito, sem ele eu não teria físico. Gente, assim, a minha família é muito importante, sabe? Mas acontece que antes de eu mostrar para minha família, antes de tudo, eu tive esse apoio dessas pessoas, né? De outros colegas escritores, dos leitores, né? Sem eles eu não teria ido para frente. Mas o José Inácio, ele me apoiou a fazer o físico, ele me apoiou
quando eu escrevi Lira Meraca, eu chorei, porque eu vim do suspense e passei para fantasia, e ninguém estava lendo. Então, o apoio dele foi extremamente importante nesse momento, porque foi quando eu pensei em desistir. Porque é muito complicado você saber que você fez um trabalho legal, mas o público não vir, né? E depois, quando eu passei para o Instagram, que aqui no Instagram, gente, é onde eu tenho as pessoas da minha cidade, da minha vivência. Eu não sabia como mexer com isso aqui, sabe? Eu não sabia o que fazer, eu estava com muito medo dos julgamentos, mas mais uma vez ele me apoiou muito, muito para poder eu superar esse medo desses julgamentos. E ele tem muito mais engajamento que eu, então ele me apoia muito também a conseguir engajamento. Então, assim, é o meu maior apoiador. Só que eu sou a fã número 1 dele, porque sim, eu amo os livros dele, é verdade. Não é porque ele é meu apoiador. Eu fiz o prefácio do livro Carne Fresca, eu amo. Eu revisei vários livros dele. Olha que ironia, né? Eu tão perversa comigo, revisei os livros do colega, né? Antes de sair os físicos, Borboleta Preta e tal. E assim, eu sou completamente apaixonada, eu sou muito, muito, muito fã dele mesmo. Assim, eu sou fã até da família dele, gente. Eu sou muito fã. E ele foi o meu maior apoiador, o meu maior incentivador, assim, uma pessoa que só trouxe coisas positivas para minha vida. E para vocês que estão precisando muito, eu desejo um amigo igual o José Inácio para vocês também, tá, gente? Para vocês não desistirem, porque às vezes é tudo que a gente precisa. Sabe, aquela pessoa que no dia que você tá chorando porque você acha que não vai conseguir mais, ela vem te dar aquela palavra de apoio e fala que você consegue. Nossa, até engasguei. Muito legal isso. Legal mesmo, ele já fez uma live aqui com a gente e foi bem legal, assim. Deu para perceber, ele é muito inteligente também. Um beijo para você. Ele estava aqui online, acho que não estava não, mas a gente estava online também, participando. Então, gente, parabéns para nós mulheres. Somos aqui autoras, grandes autoras que nós temos aqui pelo Brasil afora, que hoje estão aqui dando esse prestígio para a gente na live, tá? Todas vocês tiveram umas falas assim bem legais, bem especiais hoje. Aí agora, para encerrar nossa live, eu vou pedir para cada uma falar onde o leitor pode encontrar, né, os livros. Se quiser deixar uma frase, uma poesia, fique à vontade. Ou divulgar o livro de alguém que vocês gostem muito, fiquem à vontade agora, tá? A gente encerrar a live, vai ficar gravadinha para todo mundo acessar. Bom, acho que pela ordem eu falo, né? Primeiramente, quero agradecer, Verônica, e todas as colegas por essa 1 horinha aí da gente conversar, né? É super importante, acho que nesse mundo aí de literatura a gente entender que todo mundo está passando pelo seu processo, conquistando o seu espaço, né? Falando para si mesma, né? Eu sou escritora, é isso, eu vou divulgar, enfim. Mas falando sobre Senhora Capa, as pessoas podem encontrar o livro. O livro, como eu disse, ele pode ser comprado assim, né? Ou no saquinho, que tem toda uma questão social envolvida. E depois que você lê o livro, você vai entender o porquê do saquinho, a importância dele. Ele pode ser encontrado diretamente no meu site, eupossoservocê.com, né? Meu Instagram, Eu Posso Ser Você. Na Amazon tem a parte online dele para Kindle, para telefone, para tablet. No Mercado Livre também entrego. Então, assim, na internet, no Google, com certeza você vai achar a Senhora Capa. E aqui essa foto, eu segurando. Falar de uma... Eu tenho várias frases, mas eu acho que a principal, e eu uso muito na minha comunicação, é falando que a vida é um fio, né? Toda a minha construção de vários itens do meu livro, eu fiz faculdade de moda, então trabalhei muito tempo com tecido,
E aí tem toda essa construção da capa, do tecido, da vida, né? Mas quando eu falo que a vida é um fio, e eu falo muito isso para minha leitora, que é a gente todo dia ter a chance de pegar esse fio e reconstruir a nossa vida. E recomeçar, né, os nossos sonhos, o que a gente quer. E de também refazer e desfazer essa capa que pode estar pesando um pouquinho nas nossas costas, nossos ombros. Então eu vou finalizar a minha participação aqui falando que a vida é um fio e somos todas tecelãs, ou seja, todos os dias temos a chance de refazer, de recomeçar e de construir algo diferente, seja uma capa, seja uma história, seja um sonho. Então é isso, foi um prazer. Obrigada. Obrigada. Pode falar, Michelle. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Foi muito prazeroso escutar um pouquinho de vocês também, do livro de vocês. Estou curiosa para ler, para conhecer o trabalho de vocês. Eu vou falar, eu vou ler um pedacinho aqui que eu tinha separado para ler. Pode ser? Pode. Que seria a página inicial dele. Quando nascemos, não imaginamos sentir tanta dor com o simples ato de respirar. Dor esta calculada como a mais penosa, talvez por ser a primeira. Ao longo de nossas vidas, teremos inúmeras dores. Algumas serão pequenas e logo esqueceremos, enquanto outras, pelo tanto de dor e sofrimento que nos causam, representam algo que não passará. Na maioria das vezes, essa dor é causada por perdas essas que temos no dia a dia, pela morte do ente querido, de um animal de estimação, bens materiais ou por um amor não correspondido. São inúmeras as razões que elas nos causam sofrimento. Mas como lidamos com essas perdas? É uma pergunta. Como nós lidamos com essas perdas? Né? E aí vem a esperança, né? Eu acho que, no meu ponto de vista, a esperança é o que move, que nos move. Nos move acordar né, de manhã cedo, e trabalhar, e fazer um café da manhã para os nossos filhos. Eu acho que se a gente não tem esperança que o dia vai ser bom, parece que não tem sentido, né? Eu acho que é isso. Eu acho que a Anne, ela vai mostrar isso. Tem uma frase que ela fala, que eu escutei no dia do trabalho de uma conhecida minha. Era um dia frio, chovendo, e daí ela disse: nossa, que dia bonito. Eu, que dia bonito, olhei assim, né? O dia frio, chovendo. Dia bonito para quem gosta de dia feio, né? E isso eu usei no livro, porque eu achei tão interessante, sabe? Porque no ponto de vista dela, era um dia bonito, ela estava chegando do trabalho, alegre, sabe? E eu acho que é isso, sabe? Acho que a gente tem essa esperança no coração. Se hoje não foi bom, talvez amanhã vai ser, né? Se a gente for pessimista que amanhã talvez vai ser que nem hoje, daí, né? A gente vai se boicotando, né? Mas agradeço muito. Foi um prazer, uma honra estar com vocês essa noite. E o livro tem na Amazon e na Livraria Atlântico, online também. Pode falar. Bom, tem uma frase que eu trago sempre comigo, que é: desde que eu li ela na adolescência, eu nunca mais esqueci. E eu acho que essa frase, ela esteve comigo em momentos muito especiais. De vez em quando eu lembro dela, que ela é assim: não receie as adversidades. Os papagaios de papel voam contra o vento e não a favor dele. Então, quando você, em primeiro lugar, se você tem vontade, principalmente você que é artista, de começar alguma coisa, começa agora. Porque um dia que você perde é um dia que não volta mais.
Mas um dia que você leva o seu projeto em diante, é um dia que você ganha, é um dia que você aprimora. Não tenha medo das pessoas, porque as pessoas, na realidade, são menos perversas conosco a maior parte do tempo do que nós mesmos. Nós nos julgamos muito, muito mais do que os outros nos julgam, tá? E uma coisa que é muito recente para mim é não tenha medo de se mostrar, porque as pessoas não vão consumir aquilo que elas não sabem que existe. Então se mostre sem medo. E se as pessoas te julgarem, e daí? Você é o que você é e você sabe quem você é. Os meus trabalhos, este livro você consegue comprar comigo, então é só me chamar, me segue aí, que eu estou sempre postando sobre os meus projetos. De imediato vocês já conseguem ler tudo no Wattpad, mas em breve eu também vou estar colocando meus trabalhos na Amazon. Na Amazon eu já tenho um conto que chama Amazona Morte, que é de terror. Esse é de terror mesmo. Que é uma mulher que ela sai matando por aí pelas estradas, né? E existe um mistério sobre quem ela é e por que ela faz isso, né? E existe também uma questão filosófica e ética em cima do que ela faz, porque na verdade ela não seleciona vítimas. Então, a vítima dela pode ser boa ou ruim, e aí a pessoa entende enquanto lê, né? E eu desejo para todos vocês que vocês tenham ótimos caminhos, mas que quando a situação ficar difícil, vocês consigam ver a saída e não afundem na tristeza. E uma boa noite para todo mundo e um obrigada mais uma vez. Boa noite para todos vocês. Eu agradeço por estarem presentes aqui na live. Deixando um versículo que está na Bíblia, que fala que pela manhã, aproveitando a fala de vocês, esperança, sobre, né, sobre sempre continuar, apesar das dificuldades, sempre haverão. Aí, é o nosso caminho, Deus tem a sabedoria de nos iluminar, falando tanto em live. Cansada do trabalho, mas sempre estou aqui, graças a Deus. Então, perdoem sempre, tá bom? Eu aqui conversando. Uma boa noite. Eu vou encerrar. Ficar aqui gravada, para todo mundo poder vocês. Obrigada, tá? Obrigada, Verônica. Obrigada, meninas. Parabéns para nós. Tchau, tchau.